É como dizem, né? Se você doa sangue, você tá doando vida. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre doação de sangue por parte de pessoas LGBTQIA+, que agora é permitido. Na verdade, o agora eu tô exagerando um pouquinho porque, teoricamente, desde 2020 é permitido que pessoas LGBT doem sangue. Enfim, vou falar um pouco aqui com vocês sobre isso porque agora, finalmente, eu, Samantha, entrei pra lista de pessoas que doam sangue porque eu doei sangue pela primeira vez na vida. No dia 17 de março de 2022, eu fiz a minha primeira doação de sangue. Vocês não vão conseguir ver, eu acho, mas eu ainda tô aqui com a marca da doação de sangue, né? Enfim. E eu vou aqui falar pra vocês um pouco sobre a história da permissão de doação de sangue por parte de pessoas LGBTQIA+, e também vou falar um pouco pra vocês sobre como foi a minha experiência. Já adianto aqui que eu não fiz vlog no Hemocentro, eu não fiquei gravando assim todo o processo. O máximo que eu fiz foi tirar umas fotinhas lá, né, umas 3 fotinhas e pronto. E eu não gravei, não fiz vlog lá porque eu acho que seria meio chato com as demais pessoas que tivessem no Hemocentro ficar filmando lá, né, gravando. Então, enfim, decidi não fazer vlog não. Mas primeiro vamos falar sobre a proibição que existia para que pessoas LGBT doassem sangue e depois a gente fala um pouco sobre como é hoje em dia, como é que funciona a permissão. Primeiro, vamos aqui falar que não era toda a comunidade LGBTQIA+, que era proibida de doar sangue. A proibição existia para as pessoas que fossem HSH, que quer dizer homens que fazem sexo com outros homens. Só que essa definição de homens que fazem sexo com outros homens acabava se estendendo também para mulheres trans e travestis, por algum motivo transfóbico e também por causa da desculpa que eles usavam para manter essa proibição. Então, mulheres bissexuais e mulheres lésbicas já podiam doar sangue, mas homens gays cisgênero, homens bissexuais cisgênero, mulheres trans e travestis não podiam doar sangue. Homens trans também não podiam e ainda não podem, homens trans que fazem terapia hormonal. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre essa questão dos homens trans. Mas existia essa proibição. E essa proibição existia por causa daquele entendimento comum e errado de que homens que fazem sexo com outros homens e mulheres trans e travestis seriam vetores de HIV, né? Seriam pessoas que tinham ali, que eram um grupo de risco de HIV, que tinham uma probabilidade muito maior de contrair HIV, então tinha chance muito grande, né, na mente das pessoas que tomaram essas decisões, existia ali uma probabilidade muito grande de que o sangue de pessoas, enfim, que fossem homens gays, bissexuais e mulheres trans e travestis, fosse um sangue contaminado. Portanto, não seria um sangue ali que quisessem, né, que fosse doado. Era tipo um sangue visto como sujo, né, por parte dessa galera. Mas essa proibição total durou até 2004 aqui no Brasil. Depois de 2004, essas pessoas, né, começaram a poder doar sangue também, desde que mantivessem ali um período de, no mínimo, 12 meses de celibato. Então, né, a gente tinha que ficar no mínimo um ano sem transar com ninguém, para aí sim a gente poder doar sangue. Agora pergunta se pros héteros cis tinha esse impedimento. Eu respondo, não tinha não. Ao longo de todos esses anos, o Ministério da Saúde sempre se posicionou como um órgão que tivesse apenas seguindo a ciência, como um órgão que tivesse apenas seguindo evidências científicas de que, enfim, né, nós seríamos pessoas mais aptas a ter HIV, então, portanto, não poderíamos doar sangue. Mas os dados coletados em pesquisas, principalmente de 2000, dos anos 2000 para frente, já indicavam um cenário totalmente diferente desse cenário que o Ministério da Saúde dizia estar seguindo, né? Desse cenário científico que o Ministério da Saúde dizia estar seguindo. E eu vou deixar aqui como um material de referência para vocês consultarem uma reportagem muito interessante que a revista Super Interessante fez falando sobre essa questão de doação de sangue por pessoas LGBTs em 2015, quando ainda existia uma proibição, né? Quando
ainda existia essa exigência de 1 ano de celibato para que a gente pudesse doar sangue. É uma matéria bem interessante porque tem uns gráficos bem legais, né, que eu vou usar aqui, por mais que sejam aí gráficos que talvez já estejam defasados, né, por, enfim, serem gráficos ali da época de 2015, mas ainda assim são gráficos bonitinhos que eu achei bem legais de se trazer. O primeiro desses dados é que apenas 0,4% da população vive com HIV no Brasil. Então é um número muito pequeno mesmo, para existir toda essa preocupação. Aí talvez você que esteja assistindo esteja se perguntando se esse 0,04 não estaria dentro da maior parte da população LGBTQIA+, e por isso a proibição fosse com nós, LGBTQIA+. Só que não é bem assim. Isso porque esse 0,4% de toda a população brasileira que vive com HIV é um grupo que a gente pode dividir em 3 principais fontes de contágio do HIV. E essas fontes seriam distribuídas em 0,4% serem pessoas que contraíram HIV por causa de drogas injetáveis, ou então por transfusões sanguíneas ou outras coisas aí diferentes. E os outros 95,6% da população que convive com HIV no Brasil contraiu o HIV por práticas sexuais mesmo. Mas aqui vem a parte interessante, que é a parte que mostra que não existe uma probabilidade maior de pessoas LGBTQIA+, contraírem HIV. Isso porque, de todas as pessoas infectadas com HIV, 49,9% das pessoas contraíram HIV por praticarem uma relação sexual desprotegida no modelo homem-mulher, ou seja, né, esse modelo heterossexual cisgênero. E o restante dessa população, né, 45,7%, seria aí composto por HSH, né? Esse grupo aí tido de homens que fazem sexo com outros homens, que aí entram homens gays, homens bissexuais, e entram também as mulheres trans e travestis. Então, olha aí, né? Nós não somos a maioria das pessoas que acaba contraindo HIV no Brasil. Na verdade, esse número está bem equilibrado, pendendo um pouquinho mais para o grupo das pessoas heterossexuais cisgênero. Então, por que só nós, pessoas LGBTQIA+, ou melhor, só nós, pessoas que estavam dentro desse escopo de HSH, ou seja, homens gays, homens bissexuais e mulheres trans e travestis, porque só a gente estaria aí tendo impedimento de doar sangue? Não faz o menor sentido, não é uma sustentação científica, é uma sustentação apenas LGBTfóbica. Né? É uma sustentação que não se sustenta por dados, mas sim por preceitos, por preconceitos aí a respeito de pessoas LGBTQIA+, principalmente a respeito dos homens gays, bissexuais, pansexuais e também das mulheres trans e travestis. Mas acontece que chegou 2020, veio a pandemia, veio o Covid-19, levando muitos dos brasileiros a óbito, e por conta das muitas internações que a gente passou a ter, do colapso no sistema de saúde, começou a se existir uma necessidade muito maior do banco de sangue, que sempre foi estoques abaixo do que precisava, mas a partir da pandemia de 2020, esses estoques ficaram mais insuficientes ainda, porque a gente tinha um número muito grande de pessoas precisando de transfusão sanguínea e um número muito baixo de doadores. Então, tudo isso acabou culminando que em junho de 2020, 3 meses depois do início da pandemia, o STF abriu uma votação para decidir se pessoas LGBTQIA+, pessoas que estivessem dentro desse tal grupo de HSH, poderiam passar a doar sangue. E por um placar de 7 votos contra 4, foi decidido que essa proibição seria derrubada. Então o STF foi quem primeiro determinou aí que não deveria existir nenhum tipo de proibição para pessoas LGBTQIA+, que quisessem doar sangue, né? Principalmente visando homens gays, homens bissexuais, mulheres trans e travestis, que era quem estava nesse escopo aí de pessoas que tinham que praticar esse celibato aí para poder doar sangue, né? Algo que não fazia o menor sentido. E quando foi em 8 de julho de 2020, a Anvisa acatou essa decisão do STF e passou a não proibir mais que, enfim, a gente pudesse doar sangue, né? Então, desde 8 de julho de 2020, a gente pode doar sangue, pelo menos teoricamente.
o que inclusive culminou em muitos hemocentros terem filas registradas de pessoas indo lá doar sangue, pessoas que antes não podiam doar sangue, agora doando sangue. Só que também, como era uma determinação recente, ainda tinha alguns hemocentros que ainda decidiam não aceitar esse sangue, né, por ainda acharem que seria um sangue sujo. E também a gente ainda estava vivendo um período muito duro da pandemia, então ainda tinha muitas pessoas LGBTQIA+, com muito medo de acabarem saindo para doar sangue e se infectando com a Covid. Era o meu caso, por exemplo, né? Eu não fui doar sangue em 2020, nem em 2021, porque eu tinha muito esse receio de acabar me infectando. Ainda mais porque quando você doa sangue, você faz uns lanchinhos lá, né? Então, enfim, é o momento que você tira a máscara e tal. Não durante a doação de sangue, mas enfim, tem alguns momentos que você fica sem máscara para poder se alimentar, beber água e tudo mais, que é coisas que você precisa fazer quando você vai doar sangue. Mas ainda assim, era uma coisa que era um decreto do STF, não era uma lei ainda que desse pra gente essa segurança de que a gente de fato iria poder doar sangue. Então, quando foi em novembro do ano passado, em novembro de 2021, o Senado aprovou um projeto de lei que permite que pessoas LGBTQIA+, possam doar sangue sem nenhum tipo de restrição a respeito da orientação sexual ou da identidade de gênero também dessas pessoas, né? Essa votação ainda vai ser estendida para a Câmara dos Deputados, né? O projeto foi para a Câmara dos Deputados, mas aí, em breve, nós teremos essa lei que vai amparar esse direito nosso, né? Ao que tudo indica, pelo menos, a gente vai ter. Pelo menos já tem aí essa sustentação do STF. E o Brasil não é o único país que tinha essas restrições aí de doação de sangue. Esse daqui é o Mapa Mundi de 2015, mostrando quais são os países que permitem e quais são os países que proíbem. Estando em vermelho os países que proíbem totalmente pessoas LGBT de doarem sangue. Em laranja, países que têm algum tipo de restrição, como é o caso do Brasil, né, que nessa época, em 2015, ainda tinha essa restrição de no mínimo 12 meses sem poder, enfim, ter algum tipo de relação sexual. Aí tem também em azul os países que permitem a doação irrestrita de sangue e em cinza os países que não teve ali, que não tem uma legislação clara, que não conseguiram fazer uma coleta de dados, né, para essa pesquisa que está ali no site da Super Interessante. Esse mapa já está desatualizado, né, ele é de 2015, porque, por exemplo, o Brasil agora está em azul, bem como a Grécia e a França. E eu acho que tem outros países também que passaram a ficar ali azulzinhos, mas não tenho muita certeza quanto aos outros países, então não pintei os outros não, né? Mas eu sei que esses três, né, inclusive o Brasil, já tá tranquilo pra gente. E agora a gente chega em mim, Samantha, que finalmente pude doar sangue. Doar sangue é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, desde que eu passei a atingir ali o peso permitido para doação de sangue, porque existem ainda algumas restrições, né, para doação de sangue, algumas restrições que são importantes serem mantidas. Uma delas é a questão de peso, né? Você precisa ter no mínimo 50 quilos para poder doar sangue. Então, né, desde o momento em que eu passei a atingir esse peso, que foi, sei lá, quando eu tinha acho que uns 18, 19 anos, eu passei a querer doar sangue. Mas eu não podia doar sangue porque existia toda essa proibição aí por parte da nossa legislação brasileira mesmo, né? Por parte do Ministério da Saúde, por parte da Anvisa, toda essa palhaçada. Já a minha mãe, ela já era doadora, né? Já tem uns bons anos aí que a minha mãe, ela doa sangue constantemente, né? De 4 em 4 meses, se não me engano, ela doa sangue, né? Que é o tempo ali que é estabelecido. Então, a minha mãe, ela já ia constantemente. Teve uma vez que eu fui levá-la, né, pra ela doar sangue, e eu decidi pegar ali um panfleto, né, que tinha falando das restrições de doação de sangue. Isso aconteceu, eu acho que deve ter sido no ano de 2015, provavelmente, né? Isso aqui em Brasília, tá, gente? Quando eu tava lendo esse panfleto, não tinha nada falando sobre pessoas LGBTQIA+, não poderem doar sangue. Então, aquilo me deu uma certa esperança. Eu pensei, nossa, então acho que agora a gente já pode doar sangue. Eu fui perguntar pra moça do balcão, ela disse que iria chamar uma médica pra falar comigo. A médica me chamou lá, virou tipo uma consulta quase, né? Ela me chamou no consultório dela para conversar comigo e ela me falou que a proibição ainda perdurava, né? Que ainda existia essa proibição. Isso, volto a falar,
Isso deve ter sido lá para 2015, né? Mais ou menos na época que saiu essa reportagem da Super Interessante. Então, naquela época, ela me disse que a proibição ainda perdurava sim, né? E que nós, pessoas LGBTQIA+, tínhamos que lutar para acabar com essa proibição. Porque o pessoal do Hemocentro queria, né, poder pegar o nosso sangue, queriam poder usar o nosso sangue, né? Então ela falou que a gente deveria lutar muito para acabar com essa proibição, que ela queria que essa proibição se extinguisse, porque era uma coisa que não fazia sentido. E ela me falou também que se eu quisesse muito doar sangue, ela até poderia tirar o meu sangue naquela época, mas o meu sangue seria descartado, né? O meu sangue não seria usado, porque como tinha essa proibição da Anvisa, eles não poderiam usar o meu sangue, né? Que a alternativa seria só ou eu mentir nas entrevistas, coisas que ela disse que muitas vezes os entrevistadores lá dos bancos, né, de sangue, eles percebem que a pessoa está mentindo. Então, as minhas alternativas seriam ou mentir, ou então só ir lutando cada vez mais para que essa proibição caísse. Isso lá em 2015, volto a lembrar vocês. Então, né, eu saí de lá, obviamente, muito frustrada, né? Muito chateada por não poder doar sangue, por não poder exercer esse direito de cidadã, não poder também contribuir ali para que mais pessoas pudessem ter suas vidas salvas, né? No fim das contas, doar sangue é sobre isso, é sobre você ajudar pessoas que estão em internação a conseguirem ser salvas. É sobre isso, doação de sangue. Então já era algo ali que eu queria muito fazer, mas tinha esse impedimento. Aí depois, né, quando eu pude finalmente fazer isso, que foi depois de 2020, tinha a pandemia que, como eu disse anteriormente, me deixava com muito receio, né? Talvez o fato de eu ser uma pessoa autista tenha me deixado com mais receio ainda, né? Porque, enfim, né? Pessoas autistas, muitas vezes, elas têm uma tendência a ser um pouco metódica com as coisas. Então, pra mim, isolamento era isolamento. Eu não queria sair, não queria me expor, não queria, enfim, correr nenhum risco. Tanto que eu passei essa pandemia toda sem contrair Covid nenhuma vez, né? Até agora estou ilesa aqui. Provavelmente porque eu levei tudo muito à risca, né? Mas agora, em 2022, eu finalmente me senti confortável, né, pra sair pra algumas coisinhas assim, e uma delas foi pra doar sangue. O que me motivou mesmo a ir doar sangue agora, nesse momento, foi que eu me deparei com uma postagem no Facebook, aqui, né, em um grupo daqui do DF, falando de um menino que estava internado no hospital infantil daqui do DF, e ele estaria precisando de sangues que fossem A positivo, O positivo ou O negativo. O meu tipo sanguíneo é O positivo, né? Então eu estaria dentro dele das pessoas que podiam fazer essa doação e ele estava na UTI, ele estava precisando, né? Então isso foi o maior motivador para que eu fosse doar sangue. Inclusive, você pode especificar para qual hospital você quer doar seu sangue, né? Quando você vai lá fazer a doação de sangue. E eu especifiquei que eu queria que o meu sangue fosse doado para o hospital infantil daqui de Brasília, para ajudar ali no banco de sangue, né, para dar uma ajuda para esse garoto e também para outras crianças que estejam ali precisando, né, que meu sangue pode ajudar muita gente, já que O positivo é um dos sangues que mais pode doar, né, porque O positivo pode doar tanto para O positivo, quanto para A positivo, quanto para B positivo, quanto para AB positivo. Então, não chega a ser um doador universal como o O negativo, mas é um tipo sanguíneo que já ajuda muita gente, né? Então, olha só, né? Todos esses anos aí, o meu sangue, que é um sangue que é O positivo, que é um sangue que, inclusive, que é um tipo sanguíneo que, inclusive, os bancos de sangue sempre estão pedindo para que as pessoas que têm esse tipo sanguíneo doem, né? E todo esse tempo eu estava sendo impedida de doar. Todo esse tempo eu estava impedido. Então, imagina quantas vidas o meu sangue já não poderia ter sido usado para salvar, né? Durante todos esses anos. Mas agora finalmente pode, né? Então, contar aqui a minha experiência, como foi, né, de doação de sangue agora. Eu tive que agendar, né? Por causa da pandemia, a doação de sangue passou a ser por agendamentos. Antes era só você ir lá no dia e doava, né? Então eu tive que agendar. Eu agendei pela internet mesmo, né? O site para você fazer agendamentos vai estar na descrição do vídeo, né? Mas ele também está aparecendo aqui para vocês, né? Site, enfim, GDF. Cada estado aí vai ter o seu, né? E aqui do Distrito Federal é esse.
Eu não sei se é sempre assim, mas o agendamento foi super tranquilo, tá? Eu agendei pra 2 dias depois, né? Então, tipo, eu vi a postagem, foi na terça-feira, eu acho, e eu agendei pra quinta-feira, porque assim eu teria a quarta-feira pra, né, me alimentar direitinho, pra poder dormir bem e tudo, pra poder dar ali pra poder seguir ali, né, as recomendações que eles dão pra gente. Então, assim, o agendamento foi super tranquilo. Aí, quando foi na quarta-feira, né, um dia antes de doar sangue, eu só me alimentei melhor do que eu já estava me alimentando nos outros dias, né? Não pode tomar nada que seja muito gorduroso, né? Você tem que evitar gorduras no dia que você vai doar sangue no dia anterior à sua doação de sangue. Minha mãe, por exemplo, já teve um momento que ela foi doar sangue e não pôde porque ela tinha bebido leite puro, né? Leite de fazenda, né? E aí, porque por ele ter um alto teor de gordura, não pôde doar sangue. No dia anterior eu fiz uma alimentação. Então, no dia anterior eu fiz uma alimentação mais reforçada. Tomei o meu remédio para dormir, né? O Zolpidem, eu tomei ele um pouco no horário um pouco antes do que eu costumo tomar para poder dormir por mais tempo, né? Ficar tranquilo ali. Inclusive, existem alguns medicamentos que se você tá tomando, você não pode doar sangue, tá? Mas antidepressivo, dependendo do antidepressivo, não pode, mas a maioria deles pode estar na lista do que pode. Remédio para dormir também tá na lista dos que pode, porque não causa nenhuma interferência sanguínea, assim, que seja importante, né? Que vá afetar e tudo. Então, eu tomei esses cuidados, né? E aí, no dia seguinte também, eu fiz eu almocei, né? Um almoço mais reforçado também. E fui lá junto com a minha mãe até o Hemocentro. Aí, quando chegou no Hemocentro, né? Fiz a minha ficha. Eles fizeram um exame prévio, né? Um exame rápido, né? Desses que dá um furinho no dedo, recolhe o sangue para poder analisar, para verem se eu estaria ou não com anemia, né? Porque se você tiver com anemia, você não vai poder doar sangue. No caso, eu não estou com anemia, ainda bem. Então eu pude doar sangue. E aí depois disso a gente é encaminhado para uma sala onde é recomendado que a gente fique bebendo água, né? E tem uns biscoitinhos também pra gente comer. E aí a gente é chamado para uma outra sala depois, onde tem uma entrevista, né? Aí nessa entrevista, a médica perguntou pra mim, né, quais são os medicamentos que eu tô tomando. Ela perguntou pra mim o porquê que eu tava tomando esses medicamentos, né? Pergunta sobre os meus hábitos também, né? É, se Pergunta se eu tenho parceiros fixos, né? Parceiros sexuais fixos, se eu tenho muitos parceiros, né? Há quanto tempo que eu tenho esses parceiros fixos também e tudo, né? Ela vai fazendo ali algumas perguntas pra gente, né? Eu fui respondendo. Inclusive, foi aí que eu descobri que homens trans não podem doar, né? Porque quando eu tava falando dos medicamentos que eu tomo, eu falei do Primogina, né? Que é o valerato de estradiol. E ela ficou um pouco impressionada porque esse é um remédio, né, para menopausa, né, para quem passou aí pela menopausa, porque ele é um repositor hormonal. Então ela me perguntou por que que eu tomava o Primogina, né? Ela, tipo, não viu muita lógica porque ela esperava que eu fosse falar algum anticoncepcional, né? Porque até então não tinha falado que eu sou uma mulher trans. Aí eu fui e expliquei pra ela que eu tomo Primogina porque eu sou uma mulher trans. Então por isso eu preciso dessa reposição hormonal. Aí ela entendeu, né? Falou: "Ah, tá, entendi" e tal. Aí ela foi e me falou, né, que no caso, né, quem toma Primogina, quem toma repositor hormonal, tá liberada, né? Quem toma estrogênio tá liberada para doar sangue, é tranquilo, não tem problema. Mas que os homens trans, né, o contrário de mim, os homens trans que fazem uso de testosterona, aí não pode doar sangue, porque a testosterona, ela inviabiliza o sangue, né, para doação. Né? Ela age muito no sangue, ela fica muito presente no sangue. Então, se você pega esse sangue de alguém que toma Durasteron, por exemplo, né, e transfere para alguém, você vai estar levando a Durasteron também para esse alguém, né, em quantidades assim que podem ser muito danosas para a pessoa que está recebendo. Então, por isso, homens trans que fazem uso de testosterona não podem doar sangue, né? Então, não é aí uma medida preconceituosa, né? É uma medida transfóbica, é só uma medida mesmo para evitar que a pessoa que vai receber o sangue tenha algumas reações hormonais indesejáveis quando ela receber esse sangue. Inclusive, homens cisgênero que também fazem uso de Durasteron, seja lá por qual motivo for, né? Não só Durasteron, que fazem uso de qualquer
testosterona, assim, né? Seja lá por qual motivo for, seja para ter melhores resultados na academia, seja para usar como anabolizante, ou seja porque tá fazendo algum tipo de terapia hormonal também, eles também não podem doar sangue, tá? Não pode. E aí, depois, né, de toda essa entrevista, eu voltei para essa salinha onde tinha água e coisinhas ali, e biscoitinho para comer, né? E fiquei lá bebendo muita água até me chamarem, né? Eles pedem para beber no mínimo 4 copos de água, né? Porque você precisa estar bem hidratada ali na hora que você vai doar sangue, né? Porque vai ser tirada uma quantidade significativa de líquido do seu corpo. Ah, e nessa sala, né, para beber água, tem outras pessoas também. Então é um momento que você precisa tirar a máscara ali, né? Porque você vai estar bebendo água e comendo, então fica sem máscara e me deu um desconforto nesse momento, né? Mas, enfim, dava para se isolar ali das pessoas, né? Não tava cheio, né? Então dava para manter ali um distanciamento bom. Aí depois eles me chamaram pelo meu nome, né, para eu ir até a outra sala para, enfim, doar sangue de fato. E aí, nessa outra sala, o moço que me atendeu, ele pediu pra ver os meus braços, né? Pra ver de qual braço seria melhor pra tirar. Aí foi do meu braço direito, né? E aí ele foi e me encaminhou até a maca, né? Ele falou qual era a maca que eu deveria deitar. Eu fui lá, deitei. Aí depois ele veio, né? E tirou meu sangue. Foi super tranquilo, né? A agulha é grande, vocês podem ver na imagem aqui do lado, né? A agulha é grande. Mas foi bem tranquilo, assim, né? Ele prende o braço, aí ele vai e pede pra você ficar apertando uma bolinha lá que ele dá pra você. Aí ele foi, furou o meu braço, né? E aí ele tirou alguns tubos, né? Acho que foram 3 tubos de sangue, porque antes eles fazem também alguns testes com aquele sangue, né? Porque, lembrando, todo sangue que é doado é testado. Então eles fazem teste para todas as ISTs, né? Inclusive para HIV, mais um motivo do porquê não tinha muita lógica nessa restrição, né? Porque mesmo se homens gays, homens bissexuais, pansexuais, mulheres trans e travestis fossem pessoas que tivessem uma maior probabilidade de contrair HIV, esse sangue é todo testado antes de ocorrer ali a transfusão sanguínea, né? Então, enfim, ele tirou esses tubos para poder fazer todos esses testes e depois ele foi e conectou na bolsa, né? E aí fica lá a bolsa balançando lá enquanto o sangue vai saindo, é super tranquilo. Eu fiquei lá jogando Pokémon GO e conversando com um cara, né, sobre Pokémon GO, porque ele também jogava Pokémon GO. Então a gente ficou lá conversando e tudo. E foi bem tranquilo. Fui super bem atendida, fui super respeitada durante todo esse processo e foi algo super de boa. Aí depois que terminou, né, minha doação de sangue, eu fiquei deitada mais um tempo na maca, né, que eles pedem pra gente ficar mais um tempinho lá pra ver se a gente não vai ficar tonta nem nada, né. Não fiquei tonta, foi super tranquilo. Aí depois disso, eu fui encaminhada pra uma outra sala, onde tinha lanche, né, um lanchinho reforçado ali. Então nessa outra sala também eu tive que tirar a máscara pra comer, né, e eles vieram e me entregaram um copo de suco de maracujá, um pão, né, pão na chapa, um pacotinho de clube social e uma banana. E é isso. Aí depois que eu comi, eu pude voltar pra casa tranquila. E foi uma experiência super tranquila. No restante do dia, eu só fiquei um pouquinho fraca, né, um pouquinho assim, mais fragilizada mesmo, né. Eles falam pra você evitar levantar peso, né, e tudo mais, mas não teve nenhum problema. Quando você entra no site para você poder fazer o agendamento, eles mostram ali, né, algumas das proibições para doação de sangue. Se você faz uso de drogas ilícitas, você não pode doar sangue. Se você faz uso de maconha, você pode doar sangue desde que tenha, parece que 12 horas desde a última vez que você fumou maconha. Então aí, né, para maconheirinhos de plantão que estão me assistindo, vocês podem doar sangue, não tem problema. Mas outras drogas que são, enfim, drogas de fato, né, que são mais pesadas assim, não pode, tá, gente? Mas maconha é tranquilo. Se você tiver hepatite também, você não pode doar sangue, né? Inclusive, lembrando, eles testam sangue depois, então se você não sabe se tem hepatite ou não, depois eles vão testar o seu sangue. Inclusive, depois eles te mandam um relatório, né? Falando dos testes que foram feitos com o seu sangue, né? Pra, enfim, você até fica sabendo se você tem ou não algum tipo de doença. Malária também, se você tiver tido malária, você não pode doar sangue. Quem é diabético também não pode doar sangue. E também pessoas que têm doenças transmissíveis pelo sangue, né? Então, pessoas que têm HIV não podem doar sangue. Pessoas que tenham tido doença de Chagas também não podem doar sangue.
e por aí vai. Tem algumas outras restrições também, que são restrições mais flexíveis, né? Por exemplo, se você tiver engravidado e você estiver no período de amamentação, muito provavelmente você não vai poder doar sangue. Tem alguns casos que pode doar sangue, mas geralmente não se pode doar sangue. Se você for uma pessoa que faz uso de bebidas alcoólicas, também você tem que esperar 12 horas, né? No mínimo 12 horas, desde a última vez que você ingeriu bebida alcoólica para você poder doar sangue. Se você tiver feito tatuagem, piercings, ou se você faz acupuntura, né? Enfim, se tiver menos de um ano desde a última vez que você fez, você também não pode doar sangue, porque, enfim, né? São coisas que entram muito em contato com o sangue ali. Se você tiver recebido também uma transfusão sanguínea no último ano, você também não vai poder doar sangue. E tem mais algumas outras restrições, mas aí você vê direitinho lá no site do Hemocentro do seu estado, da sua cidade, para você ter uma ideia melhor ali se você tá sendo uma pessoa apta ou não a doar sangue. Mas enfim, isso é o que eu tinha para falar com você sobre doação de sangue, sobre essa minha experiência de ter doado sangue e sobre as restrições que antes existiam em doação de sangue. E eu quero muito saber o que você pensa disso tudo, então comenta aí embaixo o que você acha disso. Comenta aí também se você já doou sangue, se você pretende doar sangue, enfim, deixe seu comentário aí embaixo. Não se esquece também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o vídeo pelo YouTube. Também torne-se membro caso você tenha essa possibilidade. Inclusive, a gente vai ter uma live exclusiva para membros em breve, então torne-se membro aí que é interessante. O seu nome também pode aparecer aqui do lado. Enfim, não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.